Tem a disposição agora. Agora parece que restabeleceu a conexão e melhor. Então, a Pronto. gente pode retomar a nossa conversa, Célia, aqui mais uma vez, registrando e reiterando o agradecimento da OAB Sergipe ao seu convite, você aqui representando todos os ex-presidentes que passaram por essa casa, agradecendo também toda a advocacia é a alma da OAB, aos que fizeram a OAB, os diretores que fizeram a OAB, os conselheiros e os atuais também, diretores e conselheiros aqui nos assistindo. Era um dia para a gente comemorar, suspendemos, obviamente, por motivos óbvios, suspendemos as comemorações, e aqui cabe um momento de solidariedade a todos que perderam seus entes queridos, né, por causa do coronavírus, mas não podíamos deixar passar em branco, fizemos algumas homenagens de forma virtual e trouxemos o ex-presidente do Conselho Federal, ex-presidente da seccional de Sergipe, advogado sergipano, César Brito, que tem uma história de OAB e participou tanto dessas lutas pelo direito e pela cidadania. Então, César, retomando agora nossa conversa para caminharmos na história da OAB Sergipe e depois fazermos uma reflexão sobre o atual momento e o que nos espera pós-pandemia. Está com a palavra mais uma vez. Pronto, vamos ver se agora dá tudo certo, Inácio. Como tinha iniciado, a OAB Sergipe sempre compreendeu uma expressão de Fernando Pessoa que diz que devemos ser sempre do tamanho do nosso olhar. E o nosso olhar, ele sempre foi muito infinito. Então, nós nunca tivemos esse complexo que alguns têm, de ser, nós somos uma seccional pequena, nós temos poucos advogados comparando com as outras seccionais. Não, nós sempre tivemos uma postura de muita independência e de pioneirismo. Sergipe sempre primou, daí porque é muito reconhecida nacionalmente a advocacia sergipana e também a Ordem dos Advogados de Sergipe. E por que nós fomos sempre pioneiros? Primeiro, como as demais, sempre conservamos uma independência em relação aos governantes. Nós tivemos sempre na nossa história uma relação muito grande, mesmo quando a seccional tinha como sede um espaço de um prédio estatal, e mesmo com isso nós tínhamos muita independência. Em relação à independência física, temos que agradecer muito ao papel do professor Silvério Fontes. A OAB funcionava ali onde era o grupo aquele complexo de prédio da Procuradoria, e com o professor Silvério nós compramos a nossa primeira sede oficial. E com essa sede oficial, nós nos transferimos, depois o professor Silvério compra a segunda sede, onde funcionaria a Caixa de Assistência. Para situar todo mundo, é a sede atual da Caixa de Assistência. Eram 4 casas. Silvério compra 2, o Edson Ulisses recebe recurso do Conselho Federal e compra a 4ª casa, onde funcionava a escola, e na minha gestão, o governador Albano Franco doa a 4ª casa e nós fizemos um complexo. E a OAB funciona ali fisicamente. Mas o professor Silvério traz com o seu grupo uma inovação que é muito marcante no cenário nacional. O professor Silvério traz no seu grupo Jacinto, Clóvis Barbosa, o Elton Mangueira, o Carlos Alberto Menezes, Aires Brito, Edson Ulisses. E esse grupo, ele começa a moldar a história da OAB como nós conhecemos. Eu falo muito que nós somos descendentes desse grupo que é iniciado o Silvério Fontes, e todo esse grupo que vai se renovando, e a OAB é importante porque ela vai sempre se renovando. E o que é que ela traz de pioneirismo? O Conselho Federal, à época, as seccionais não tinham muito recurso, o Conselho Federal funcionava no Rio de Janeiro, e não mandava, nós não tínhamos recursos para mandar conselheiro federal para o Rio de Janeiro, isso no Brasil todo. Nós escolhíamos representantes que moravam no Rio, por exemplo, Sobral Pinto representava 3 seccionais, e termina o Conselho, vamos começar a ter um esforço muito grande
para irmos ao Conselho Federal. E Sergipe, diferente dos outros estados, começam com muito esforço, com vaquinha arrecada daqui um e outro, começa a mandar conselheiro federal para Brasília. Então, nós aproximamos o Conselho Federal da nossa base. Outros estados começam a fazer esse movimento. Então, Sergipe se torna pioneiro nessa interligação com o Conselho Federal. E sempre cuidou muito do Conselho Federal. Sempre deu uma importância muito grande ao Conselho Federal. A primeira mulher conselheira é sergipana, a Adélia já registrou, mas a Adélia também passa a ter um papel muito importante como conselheira federal no primeiro mandato. Ela disputa a Secretaria-Geral e quase foi eleita, uma disputa muito acirrada, mostrando, talvez ela seria aí a primeira mulher a ocupar um cargo no Conselho Federal em função da luta de Sergipe. Depois nós mandamos 2 conselheiros federais que se tornaram ministros, o ministro Simpliciano no TST e o ministro Aires Brito no Supremo. O Sergipe passa a disputar todos os espaços de Tribunal de Quinto Constitucional. Nós tivemos indicados na disputa Alvino, Luiz Teixeira, Luiz Eduardo Oliva, Clóvis Barbosa, Carlos Alberto Menezes. Quer dizer, a gente passa a ter um papel muito grande, daí eu explico por que eu me tornei presidente da Ordem. Por conta dessa quantidade de conselheiros federais que me antecederam e também me sucedem no Conselho Federal, levando sempre com altivez esse pensamento da OAB, que começa com o grupo de Silvério. Aí o outro pioneirismo que a gente faz, aí já com o caso Alberto Menezes, o mais jovem presidente da seccional até então, estabelece a questão da eleição direta. Então, Sergipe é o primeiro estado que, quando a eleição era indireta, nós elegíamos, época, os 8 conselheiros e o grupo majoritário escolheu o presidente. Sergipe, no caso Alberto Menezes, embora a eleição fosse indireta, se submete à eleição direta. Quer dizer, esse pioneirismo que Sergipe vai se demonstrando, e hoje o grande pioneirismo que nos serve de referência é que nós, ao compreendermos, aí já na gestão de Henrique Ley, e repete com você, Inácio, nós compreendemos a importância da paridade de gêneros, e fizemos, é a única seccional que faz isso, a paridade de gênero. Não só exigíamos cotas de gênero, mas nós praticamos a cota bem maior do que o Conselho Federal, que é a paridade de gênero. Então, essa é a história da Ordem, que tem outra marca muito grande. Nós sempre fomos muito independentes do Conselho Federal. Qualquer que seja o presidente, nós somos independentes. E é por isso, talvez, o respeito que a advocacia sergipana tem. Então, essa, mais ou menos, é a atuação que começa com esse grupo, o grupo de Silvério. A gente teve algumas atuações internacionais respeitadas, quando Clóvis Barbosa, por exemplo, era presidente, e atuamos na denúncia do desaparecimento de crianças. A Anistia Internacional aqui esteve, sediamos grandes eventos internacionais, eventos nacionais. Então, isso vai mostrando que cada presidente, vai trazendo aos poucos a sua marca. A Ordem indo para o interior, na gestão de Silvério, se tentou criar seccionais, não conseguiu, mas ficou no papel, mas na minha presidência nós começamos a levar a OAB para o interior, Propriar, Cussé, Estância, Lagarto e Itabaiana. Depois vai a sede de Glória com Manuel Cruz. Você vê todo mundo fazendo um pouco. As sedes eram alugadas, hoje as sedes são propriedade do patrimônio da OAB. Você vê como nós vamos criando um todo que desemboca no que nós estamos. Então, por isso que a Ordem de Sergipe sempre foi e sempre será a referência. Sempre ocupamos grandes comissões. Edson Ulisses foi presidente da Comissão de Direitos Humanos, Maurício Gentil foi presidente da Comissão de Direitos Sociais, Henrique Ley foi ouvidor-geral, foi diretor da ENA, Inácio sempre teve um papel muito destacado na Caixa de Assistência, todo canto que eu andava falavam de você, Inácio, na Caixa. Você vê como a Ordem não é uma pessoa, a Ordem é um todo, a Ordem é um conjunto. O grande destaque da Ordem do Sergipe é se compreender como um todo. Daí porque ela merece, e o nome é 85 anos. 85 anos é de história, não é a história de uma geração, é a história de 9 gerações aí, cada um fazendo, em 9 décadas, cada um fazendo a sua parte.
Sem dúvida, César. Eu sempre, quando nas minhas falas, quando eu estou no Conselho Federal, quando eu estou no Colégio de Presidentes, representando a nossa instituição, sempre eu falo que, embora nós sejamos a menor seccional, mas temos uma representatividade muito grande. E isso foi demonstrado durante toda a história. As pessoas, às vezes, confundem também que a OAB pode estar defendendo partido A, partido B, partido C, ideologia amarela, ideologia verde, ideologia vermelha, ideologia cor-de-rosa, mas não é questão de defesa de A ou B. A OAB não escolhe governo para criticar ou para defender. A OAB está sempre ao lado da Constituição, da defesa do Estado Democrático de Direito, da defesa da democracia, dos direitos humanos. E isso, os nossos colegas advogados, principalmente nesse tempo, têm que refletir no compromisso que eles prestam quando recebem sua carteira. E quando nós recebemos nossa carteira de ingresso à advocacia, nós prestamos o compromisso de defender a Constituição, de defender a democracia, de defender os direitos humanos, as instituições, e isso realmente a gente vê que alguns colegas estão esquecendo. Mas nós, OAB, a gente discute política assim. Nós discutimos política. Nós não trouxemos, a gente não traz política partidária para discussão dentro da instituição. Veja que ao longo da história, a OAB não escolheu que partido ou quem pedir impeachment. Já teve presidente de direita que pedimos impeachment, presidente de esquerda que pedimos impeachment. Nós apenas recebemos os fatos, não observamos quem é o partido, quem é a pessoa. Agimos na forma da Constituição, na defesa da Constituição, que é nossa obrigação, que é o nosso compromisso. Então, a OAB é política? É política. A OAB não é política partidária. Nós não escolhemos quem é que a gente... não escolhemos defesa de partido A ou defesa B. Nós escolhemos a defesa da Constituição e da democracia. E, obviamente, aqueles que atentam contra a democracia e contra a Constituição e flertam com o autoritarismo, a OAB vai estar incisiva no combate a essas máquinas. Ô Inácio, você bem lembrou. A Constituição de 88, ela é na gestão de Carlos Alberto Menezes, nós fizemos uma bela campanha pela Constituinte, a OAB teve um papel decisivo na Constituinte e na própria formatação da Constituição. Ela traz 19 artigos mencionando a advocacia e a OAB. E por que assim o faz? Por conta da nossa história. A OAB sempre teve essa vinculação de defesa do Estado Democrático de Direito, de defesa da instituição, e ela é forte, inclusive nas prerrogativas, na questão corporativa, por conta dessa compreensão histórica política. Eu tive a honra também de presidir a União dos Advogados da Língua Portuguesa, e viajei África, Europa e várias reuniões internacionais por conta da posição que a OAB nacional tem. Poucas instituições no mundo, e poucos lugares de advocacia do mundo, quase nenhum inclusive, tem as prerrogativas que nós temos, tem o papel que nós temos. A OAB é invejada no mundo inteiro, é copiada no mundo inteiro. E o exemplo que eu tenho dado sobre isso, Inácio, que é essa compreensão que você bem coloca, foi uma conversa que eu tive com o presidente da Ordem dos Advogados da Geórgia. Na época, Bush era o presidente dos Estados Unidos da América. Eu perguntei a ele como é que a Ordem dos Advogados da Geórgia estava reagindo a Guantánamo, a possibilidade de prisões sem comunicação aos familiares e aos advogados. Como é que eles estavam reagindo a uma expressão do secretário de Defesa de Bush, dizendo que certo método de tortura era admissível no combate ao crime, e as invasões dos endereços eletrônicos das pessoas. O que me responde o presidente da Ordem dos Advogados da Geórgia? Isso é coisa da política, não é coisa da advocacia. Bom, aí vai o segundo exemplo que eu tenho dado. Eu participei de uma palestra com o Conselho de Medicina e do Conselho de Engenharia, o conselhão deles, e eles me perguntaram por que a OAB tem esse prestígio todo, é referenciada, e são autarquias que não têm esse referencial. Aí eu falava para eles, sim, mas se tiver uma grande
cai um prédio na sua cidade, quem é que a imprensa procura? O Conselho de Engenharia ou procura a OAB? Se tem nós estamos dentro da pandemia agora, quem é que eles procuram? O Conselho de Medicina ou procuram a OAB? Quem é citado toda hora? Então, concluindo isso, a OAB é forte e a advocacia brasileira é forte porque ela teve uma compreensão diferente das demais categorias e diferente das demais advocacias do mundo, quando ela diz assim, se eu cuido do outro, se eu cuido da sociedade, a sociedade cuida de mim. Então, as prerrogativas que nós temos e o fortalecimento que a advocacia tem no campo corporativo decorre da nossa atuação política. Essa é a razão disso. Por exemplo, nos Estados Unidos, aí volto para aquele exemplo, a gente acompanha isso quando assiste aos filmes de tribunal, o advogado, quando briga com o magistrado diz assim, se o senhor continuar nessa linha, eu caço sua carteira. Então ele caça a carteira. Lá, quem controla a advocacia é a magistratura. Aqui, quem controla a advocacia é a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, aqui, e poucos lugares do mundo tem, os juízes são obrigados a nos receber, porque o Estado não pode trancar a porta para quem vai julgar. Então, essa atuação institucional apartidária da OAB é quem faz a OAB ser absolutamente forte e reconhecida. Por isso é um erro muito grande quando confunde partidarismo com posição política histórica da ordem, isso é um erro muito forte, e quando diz que a OAB não só cuida da política, as coisas andam juntas, nós somos fortes no corporativo porque somos fortes politicamente e somos respeitados politicamente. Daí porque nossos escritórios são invioláveis, no mundo todo isso não acontece, daí porque o registro da advocacia é feito na OAB, não é num cartório comum. Daí porque nós somos a única profissão no Brasil que faz o exame de ordem, que faz a seleção. Então você vê, tudo isso é por força do respeito que a sociedade tem. E somos a única instituição de classe que tem legitimidade constitucional para defender a sociedade no Supremo Tribunal Federal, sem precisar ter relevância temática com a advocacia, porque a relevância da Constituição que nos dá é com a sociedade, é com os direitos humanos, é com a ordem democrática, e é isso que nos fez forte. E essa compreensão está no nascedouro, antes dos 85 anos, está no nascedouro do próprio Instituto dos Advogados do Brasil no Império. Quer dizer, a advocacia sempre extrapolou a sua atividade para compreender, como está na nossa lei, colocamos na nossa lei, que o medo de desagradar a autoridade ou parecer impopular perante a opinião pública pode nos deter no nosso mistério. Esse é o segredo da nossa força, que Sergipe sempre fez de 85 anos muito bem. Daí porque eu falo que nosso grupo político, que começa com a história, repito, de Silvério, que traz essa nova visão muito mais forte na OAB, é o grupo mais longevo do Brasil. Acho que nós estamos... Até porque nós compreendemos a importância, Inácio, de passarmos o bastão um para o outro, torcer para que o outro faça uma gestão melhor do que a passada, é que fez com que nós fôssemos muito respeitados. Cada um contribuído com o seu tijolo. Até porque a OAB é uma obra inacabada, né? Cada um ainda vai colocar, cada um em cada uma, a sua história ali dentro. E o que eu vejo, César, e aqui já também, mais uma vez, agradeço a participação dos advogados, dos conselheiros federais, nossa diretoria daqui, Ana Lúcia, Davi, Aurélio, Andréa. Então, está também nos assistindo aqui o conselheiro federal, pelo Distrito Federal, Francisco Caputo, que um abraço, está fazendo uma grande gestão no Conselho Federal e também representando a OAB, o Conselho Federal junto ao CNJ, juntamente com os conselheiros Marcos Vinícius e André Govinho, que nos ajuda muito perante ao CNJ, levando nossos pleitos aos conselheiros do CNJ. E o que eu sempre vejo, César, e isso foi nos brindado no final de semana, com o artigo escrito pelo ex-presidente Rochinha, José Francisco da Rocha, que a OAB 190, também um texto escrito pelo ex-presidente Carlos Alberto Menezes e escrito também pelo ex-presidente mais novo, Henrique Clay, o sentimento, independente do tempo, independente da idade, foram discursos atemporais, certo? Discurso que realmente vê o sentimento de ordem da instituição que nós que fazemos a OAB, nós que fazemos a advocacia, temos para a OAB. E isso me deixa muito alegre, muito feliz, e espero que os próximos que virão tenham esse mesmo sentimento de ordem, se abracem
a instituição como sua casa pública, que é. Aqui é a nossa casa, aqui é a casa da advocacia, e defendendo sempre a instituição, porque a instituição vai ficar. Nós vamos passar, mas a instituição vai ficar. Inácio, você lembra sobre essa questão de artigos? Eu escrevia regularmente para um jornal, na época o Sinforme. Tinha uma coluna no Sinforme quando tinha deixado a presidente da OAB Sergipe. E quando quando assumo a OAB Nacional, já saí da perspectiva de escrever regularmente por uma razão. E você também pontua muito isso, por isso que os 3 presidentes, quando escrevem, eles escrevem com o mesmo sentimento. É que os presidentes de ordem deixam de ter opinião pessoal, somente no mandato, para ter opinião institucional. Então, nós passamos a ter uma opinião institucional. Então, a gente passa a ter uma responsabilidade muito grande, porque a gente carrega nos nossos ombros a história de advogados e advogadas que construíram essa instituição absolutamente respeitada. Então, cada um tem muito cuidado. Tem carinho quando fala da OAB, mas tem muito cuidado, porque, de certa forma, a advocacia confia muito naqueles que presidiram. E, aliás, um pouco sabe, né, Inácio? Você sabe muito bem que nossos cargos são cargos voluntários, nós não somos remunerados absolutamente para ninguém. E aí nós conseguimos ter, e acho que é um sucesso, qual é a empresa de Sergipe? Qual é a empresa que tem mais de 10 mil pessoas voluntariamente construindo para a história da democracia? A OAB Nacional, eu fiz um cálculo uma vez, tem mais ou menos 12 mil dirigentes. Qual é a empresa que tem 12 mil dirigentes trabalhando gratuitamente, apaixonadamente? Uma vinculação muito grande com a pessoa humana. Não tem. Aliás, a vinculação com a pessoa humana, que a OAB, os advogadas têm, e aí tem que conservar isso, até para a sobrevivência. Eu lembro quando eu era presidente da OAB Nacional, fiz vários convênios com as irmãs na Europa e na América de direitos humanos, de proteção ao brasileiro, à brasileira preso na Europa ou em qualquer lugar do Brasil. Então, várias instituições fizeram isso. E também por ousadia do Brasil, porque eles não são acostumados também com direitos humanos. Nós é que fizemos essa inovação. E tem muito do dedo da advocacia sergipana. Eu não tenho dúvida disso. Os quadros que nós mandamos para o Conselho Federal, historicamente, são quadros que marcaram. Eu falei bem rapidamente. A Adélia Pessoa, que é conselheira federal nossa, quase virou a primeira mulher diretora do Conselho Federal. Foi uma disputa muito acirrada. Sergipe mandou um Conselho Federal, o Carlos Aires Brito, que virou ministro do Supremo. Mandamos um Conselho Federal que virou ministro do TST. E emplacamos vários na disputa. Carlos Alberto Menezes, recentemente, quase virou ministro do STJ. Estava na lista tríplice. Você vê como a gente tem esse papel e essa ousadia e compreensão. E o reflexo disso já começa na estudantada. Quando o Sergipe foi pioneiro, começou no mandato que eu tive a honra de presidir, mas conclui no mandato do presidente Henrique Ley, nós implementamos o exame de ordem unificado. O Sergipe foi o primeiro estado, junto com demais, que começam a dizer: vamos fazer uma prova única. E aí o pessoal do Sul-Sudeste dizia: mas é difícil, porque vamos ter que baixar o nível para que os nordestinos possam passar. E a gente dizia: não, faça a prova que nós vamos mostrar. Se nós formos melhor do que vocês, nós vamos quebrar com os seus preconceitos. E foi. Sergipe mostrou isso. Um dos meus orgulhos que eu tive foi quando eu vi o jornal Última Hora, lá do Rio Grande do Sul. O edital estava assim: acabou o mito. Nós achávamos que nós éramos os mais inteligentes. São os nordestinos, são os sergipanos. Depois que nós fizemos o exame de ordem unificado, Sergipe usou e acreditava nos seus próprios talentos, nos seus próprios valores, nós estamos sempre entre os melhores do Brasil. Às vezes o melhor, às vezes o terceiro, o quarto, desmistificando. Porque eu acho que já começa aí da estudantada, dos centros acadêmicos, essa projeção que faz com que Sergipe seja absolutamente reconhecido pelos seus talentos. Quero aqui também registrar, agradecendo já ao presidente Henrique por lembrar a participação do secretário-geral do Conselho Federal, Beto Simonetti, que está aqui nos assistindo, sempre prestigiando a OAB Sergipe, como também para a sua diretoria. Mandar um abraço também para o presidente Felipe Santa Cruz, que tem uma missão dura, uma missão árdua de presidir o Conselho Federal nessa época, uma época em que alguns flertam com o autoritarismo, e ele está sendo
dando o recado, sempre sendo incisivo na luta pela defesa da Constituição e da democracia. Aqui também, César, quando eu falo de uma seccional pequena, mas com grande representatividade, também vanguardista. Veja que, como você bem falou, nós fomos a primeira chapa, a primeira gestão, na gestão do ex-presidente Henrique Clay, a ter 50% do conselho paritário, conselheiras e conselheiros, advogados e advogadas. E hoje, na nossa gestão, nós temos, inclusive, mais advogados participando do Conselho Seccional do que advogados. E tivemos uma marca histórica no Conselho Federal, onde constituímos a primeira bancada no Conselho Federal formada apenas por advogadas, que foi doutora Adélia Pessoa, já histórica na OAB, Glícia também, que tem uma história enorme de ordem, presidente da Caixa, conselheira federal, e também a representante da Jovem Advocacia, a jovem advogada Tatiana Goulart, que foram as três conselheiras federais que deram a honra a Sergipe pela primeira vez no Conselho Federal ter uma bancada formada só por advogadas. É verdade. Eu não sei se estava naquela fase que eu achei que estava funcionando a live e não estava, mas lembrar isso. O pioneirismo de Sergipe começa... O Conselho Federal, quando a sede era em Brasília, e nós não tínhamos recurso, a OAB começa a adquirir certo recurso econômico a partir de 1994, com a nova lei, e aí que passa a ter a contribuição compulsória com repasse para o Conselho Federal. Até então, os recursos eram muito pequenos. Bom, mas tinha uma questão política difícil de resolver. O Conselho Federal funcionava no Rio de Janeiro e nós não tínhamos condições econômicas, ninguém no Brasil, as seccionais menores, tinham recursos para mandar seus conselheiros federais. O que Sergipe faz junto com outros grupos? Vamos mandar nossos conselheiros federais. O Conselho Federal tem que ter a voz de Sergipe. E aí se junta Jacinto, Clóvis Barbosa, né? Esse grupo, Wellington Mangueira, Adélia, Ares Brito, todo mundo começa, Edson, começa a se juntar para dizer por que tem que falar com a gente, é quem conhece a gente. E passamos a mandar nossos representantes. Nós fomos absolutamente pioneiros nisso. Isso influencia depois as eleições da OAB, porque deixa de ser escolhido os grandes notáveis que não tinham vinculação para a base, para termos advogados mais identificados com a sua base, identificados com a sua história, com a militância. Então, Sergipe muda o Conselho Federal também a partir daí. Você vê como nós somos muito ousados. Mas Sergipe também, aqui, é também uma das seccionais mais organizadas do Brasil. Isso eu tenho muito orgulho disso. Embora várias seccionais dependem economicamente do Conselho Federal, e para pagar folha e tudo. Nós não. Nós sempre tivemos uma gestão muito sólida, muito organizada. Isso é uma questão histórica da ordem, e que nos conserva com independência. E mesmo no momento de crise que o Conselho Federal nos ajudava, e sempre nos ajudou, e você lembra muito bem, nós somos gratos ao Conselho Federal. A boa parte das nossas sedes, dos nossos recursos foram vetados pelo Conselho Federal. A nossa sede também. Mas sempre a gente conservou independência e autonomia. Nós somos independentes na política, nós somos independentes também em relação ao Conselho Federal. Porque nós temos muito orgulho de mostrar a nossa voz. A advocacia sergipana tem muito orgulho disso. Já eu sou exemplo disso, de ter sido presidente da OAB Nacional, por ter sido presidente da OAB Sergipe, por ter aprendido com a OAB Sergipe, por ter sido escolhido pela OAB Sergipe. Então é isso para a advocacia sergipana. Também é assim na advocacia trabalhista. A advocacia trabalhista nossa é pioneira. Quer dizer, vários presidentes seccionais são oriundos da Justiça do Trabalho. Isso era estranho, Inácio, porque a primeira vez que eu participei de uma reunião da BRAT, e dizia, vamos começar a reivindicar, participar da OAB, eu disse, pô, mas a gente já tem vários advogados trabalhistas, Jorge Aurélio, você, eu, Henrique Clay, são vários, Carlos Augusto, vários com passagem pela Justiça do Trabalho. O que deu para a OAB de Sergipe uma visão muito social, que quem advoga na Justiça do Trabalho tem uma visão muito social do direito, porque nós estamos discutindo ali o tempo todo o conflito capital-trabalho. Então, isso também talvez seja um diferencial de Sergipe para o Brasil. Certo, mas só que agora
estamos vivendo esse momento com a pandemia. A advocacia já vinha em crise muito, embora sempre eu costumo a dizer que nas crises é onde a advocacia renasce, a advocacia se reinventa, a advocacia se torna mais forte. E temos agora esse quadro, que é um quadro atual da pandemia, e temos também que ver o pós-pandemia para a advocacia, essa transformação digital que veio, que antecipou algumas coisas. E como é que você vê, qual é a sua perspectiva para essa advocacia pós-pandemia? Inácio, o grande debate tecnologia e se devemos avançar ou não avançar é um debate antigo e a relação da tecnologia com o direito. A primeira vez que o Supremo teve que apreciar essa matéria foi no Código do Processo Civil, um dos mais antigos, falava que a sentença ia ser feita pelo próprio punho do magistrado. E aí surge a máquina de datilografia. Aí vem um debate. A máquina de datilografia significa que a sentença é feita no próprio punho? Então, o Supremo disse que sim, porque a assinatura do juiz está lá embaixo. Depois vieram os computadores. O Sergipe, acho que foi um dos primeiros advogados a ter computador, e eu lembro claramente que no Congresso de Direito, um advogado pediu a palavra para protestar contra os advogados que usavam computador, que achava que isso era absurdo, usar computador. Ora, depois vimos PJE, é inimaginável pensar a vida da advocacia sem o mundo da informática. As assinaturas que o Supremo tinha que ter dito que valia para a máquina de datilografia, hoje sequer assinada, a assinatura é digital. Então, esse tempo vai chegando. Mas a pandemia talvez tenha antecipado, se nós esperarmos ainda. Houve antecipação de que um dia chegaria. E ele chegou. E nós não podemos mais fugir disso, porque vai ser implementado, muda as relações com o judiciário, muda a relação com nossos clientes. Nós estamos fazendo uma live aqui, conversando com o próprio olhar, de forma mais desburocratizada. E onde é que a advocacia muda? Por exemplo, você vai poder despachar com os ministros sustentado aí de sua casa. Como eu posso fazer também inverso. Eu estou em Brasília, posso fazer participar dos tribunais, com custos menores e agilidade maior. Então, ela chegou. Mas qual é o desafio nosso agora? Mas que ela chegue preservando os avanços humanitários e humanistas que nós conquistamos. Então, ela tem que chegar preservando o direito de defesa, preservando, acima de tudo, o critério de justiça. Então, eu acho que ainda algumas questões como a audiência, que precisa ser melhor maturada. Eu não consigo pensar como nós vamos inquirir uma testemunha à distância, onde a testemunha vai estar ao lado do advogado, vai estar lá. Então, eu não consigo compreender algumas questões. Mas ela chegou e ela pode ser até uma solução para o jovem advogado, para a jovem advocacia, porque os custos do escritório serão menores, os custos da interlocução com as pessoas serão menores. É um desafio para a OAB nacional, aquela questão das 5 causas que você pode ter. Isso vai acabar porque você vai poder advogar de forma nacional. Então, são novos tempos. O que a gente vai ter que nos adequar quando tivemos que nos adequar ao computador anteriormente. Agora, o nosso desafio é não permitir que os avanços humanistas sejam revogados pelo avanço tecnológico, que nós estamos assistindo, por exemplo, com os trabalhadores de aplicativos. Os trabalhadores de aplicativo trabalham 16 horas. E nós aprendemos, nós acabamos de sair do Dia Internacional do Trabalho, que trabalhadores e trabalhadoras morreram porque reivindicavam jornadas de 8 horas. Hoje nós sabemos que trabalhadores e trabalhadoras trabalham mais de 8 horas. Nós temos que compreender o home office para que ele não se torne também 12, 13, 14, 15, 16 horas de trabalho. Então são desafios novos. Eu não sou contra a tecnologia, acho que os avanços tecnológicos chegam. Foram os avanços tecnológicos que permitiram que o Brasil fosse achado, porque descobriram as bússolas, os astrolábios. Então o avanço tecnológico está na história da humanidade, mas ele não pode desprezar o avanço humanitário. Por isso que eu acho que é um desafio muito grande para essa geração de hoje, os dirigentes de hoje, como compatibilizar as duas coisas. Eu também não sou contra o avanço digital, essa transformação digital, mas nós temos que ter muito cuidado para que esse avanço não seja feito de forma assodada.
pelos tribunais. Nós estamos vivendo uma época de anormalidade, e temos que ter cuidado para que essa responsabilidade por essa transformação digital que os tribunais querem fazer não seja transferida para a advocacia e para as partes. Nós sabemos muito bem, não pode de uma hora para outra, vamos começar a fazer videoconferências presenciais para sustentação oral. Tá bom. Isso daí demanda que o advogado tenha uma webcam, que o advogado tenha todo um aparelhamento para fazer essas videoconferências. Aqui em Sergipe mesmo, nós vamos procurar, não tem webcam no comércio. Outra, o comércio de informática está fechado por causa dos decretos governamentais. Então, como é que a advocacia, a OAB defende o isolamento social e a advocacia vai sair desinvestindo a procura de ferramentas para que seja feito agora uma sustentação oral ou videoconferência presencial. Tudo bem, as sessões virtuais, aquelas que não precisam de participação da advocacia para sustentação oral, já estava acontecendo no TRT, que aconteça também no TJ, mas eu entendo, César, e é a posição da OAB, que haja a faculdade do advogado querer ou não fazer essa videoconferência para sustentação oral. Se ele preferir fazer presencialmente de forma física, tem que ser dado isso. Eu acho que o CNJ isso já pacificou e os tribunais têm que ficar muito atentos a isso. Não pode transferir a responsabilidade para a advocacia e para as partes. Não é o momento de ter decisões assodadas. É o momento para experimento, para posteriormente venha realmente implementar todas essas situações que estão aí sendo colocadas pela transformação digital. Então tem que ter muito cuidado para não ferir a segurança jurídica, o contraditório e a defesa. Ô, Inácio, a primeira vez que foi discutido o interrogatório penal e via teleconferência, eu era o presidente da OAB Nacional e fui radicalmente contra, e ainda sou contra, porque um dos avanços da humanidade nós conquistamos quando o Estado era senhor absoluto, o rei podia mandar matar, podia o que for, mas havia o direito das pessoas conversarem com o próprio rei. O acusado tinha um direito, quando ele fala assim, o seu último pedido. Então, nós avançamos para concluir que há um momento muito importante no direito criminal, que é o interrogatório do preso. E o interrogatório, ele está ali olhando para o seu julgador, olho nos olhos. E esse é um momento bacana, muito importante para a justiça, por isso que dele não participa o advogado nem o Ministério Público, é ele e o julgador. E eu dizia, como é que você pode fazer isso por via teleconferência? O réu distante, o réu preso, o réu no sistema carcerário, que ainda com toda a pressão, ele vai assumir crimes que não cometeu, ele vai ser pressionado. Então, tem momentos que o presencial ele é fundamental. E eu acho que nós não superamos esses momentos ainda aqui com essa tecnologia. Ela é irreversível, ela vai acontecer, foi antecipada com o tempo, mas precisa ter muito mais segurança. A segurança do dado, hoje que se fala muito é que os dados correspondem ao petróleo do passado. Então, nós temos que ter segurança dos dados, segurança de que quando nós entramos numa live, não está sendo invadido o nosso computador, até porque a privacidade dos documentos do advogado da defesa é fundamental. A gente não tem segurança ainda disso. A gente não tem segurança de cada interlocução, como é que ela entra no nosso escritório. Por isso que a gente tem que ter cuidado, temos que apostar nisso. Acho que vai ser importante termos isso, mas com muita segurança. E com essas audiências e sessões por videoconferência, que eles chamam de videoconferência presencial, mas você não tem um contato físico. É também necessário, e aqui a gente pede a sensibilidade, espera contar com a sensibilidade dos tribunais, e que se estabeleça canais com juízes, com desembargadores, para que a gente possa despachar também de forma virtual, de forma por videoconferência. Não adianta se fazer as sessões por videoconferência se não der a oportunidade a advocacia de que se despache da mesma forma, através de conferência com desembargadores e com juízes. Então, o tribunal tem que observar não só o lado dele, os tribunais não tem que observar só o lado dele, tem que observar principalmente também o lado da advocacia e das partes. A gente está assim, caminhando, infelizmente, já para o final da nossa live. Eu quero aqui deixar e ratificar mais uma vez o agradecimento a todos
que fizeram a história na OAB. Tenho certeza que nós estamos aqui para honrar essa história que foi feita nesses 85 anos da OAB. Sem a história da OAB, nós não estaríamos aqui. Essa diretoria atual da OAB, os conselheiros federais, honram a história da OAB, a história de defesa da sociedade, de defesa das prerrogativas da advocacia, de defesa do Estado Democrático de Direito, de repúdio aos que flertam com o autoritarismo. E eu quero agradecer a você, agradecer a todos os advogados aqui que participaram, à sociedade. Estamos sempre abertos. A OAB tem mostrado uma gestão, tem passado uma gestão plural, uma gestão que atende a todos, como deve ser. Então, eu quero agradecer mais uma vez, César, você agradecer a todos. E a OAB sempre está à disposição, não só da advocacia. A advocacia, a OAB é a casa dela, mas principalmente do cidadão e da cidadã. Como a gente costuma dizer aqui, que aqui não é só a casa da advocacia, é a casa do cidadão e da cidadã também. Inácio, há uma frase que nós gostamos muito de repetir na OAB, e vou caminhando para ela, é de que a OAB e os seus dirigentes, e seus advogados, suas advogadas, eles participam de uma corrida de revezamento, em que precisa estarmos, todos nós, absolutamente unidos nessa corrida. Cada um deve correr, cada um e cada uma deve correr com uma força muito grande, passar o bastão para outra pessoa, para que a outra pessoa corra, e a gente torcer para que ele corra muito mais rápido. E essa é a história da OAB, cada um fazendo um pouco da sua história, trazendo sua vida para dentro da ordem. Eu tenho muito orgulho, Inácio, e não estou fazendo isso apenas por gentileza, mas por reconhecimento, de você estar carregando o bastão da advocacia hoje. E seu grupo está carregando. Porque cada um vai trazer o seu papel, cada um tem um pouco de si mesmo, cada um e cada uma. Quer dizer, não é só o presidente Inácio, é um todo que colabora. Nós somos um somatório de vários pensamentos, de várias coisas, ao meio de uma pluralidade muito grande. Aliás, é outra coisa que ninguém consegue compreender. Nós somos absolutamente plural, nós temos todas as forças de pensamento, todas as ideologias dentro da ordem, todos os gêneros dentro da ordem. Então, por isso que nós somos um somatório. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos são absolutamente iguais, todos e todas trazendo as suas emoções. E é isso que é a nossa força, que é muito da advocacia. Porque a advocacia, eu chamo que há uma espécie de milagre, que quando alguém nos dá uma procuração, eu digo que nesse momento é uma transmutação da outra pessoa em mim mesma como advogado. Por isso eu passo a falar por ela, ser ela pulsando, lutando por justiça. Não sou mais nem eu, nem eu. A Adriana Canconhoto falava, cantando o poeta Sacaneiro, dizia, não sou eu, nem sou o outro, sou qualquer coisa de intermédio. Então, a procuração faz com que o cliente e o advogado seja uma coisa de intermédio, algo absolutamente diferente. Timaya diz assim, eu e você, você e eu, juntinhos. Então, nós somos dois em uns, nós somos juntinhos. Então, é isso que faz a advocacia ser pulsante. Ela é a pessoa brigando por justiça num país desigual, num país carente de justiça, num país que precisa muito da nossa força. E a OAB consegue capitalizar isso, porque nós somos um todo. Nós somos um todo que... Por isso que são eleitos dirigentes da ordem, os grupos que são eleitos, são grupos que trazem essa visão de todo. Então, isso é a história do Sergipe. Nós podemos ser diferentes, mas somos iguais na compreensão de que advocacia e cidadania são palavras sinônimas. E esse aqui nos fez forte, sermos respeitados em 85 anos de história. E também odiado. Nós somos odiados pelos governantes. Fique sabendo disso, qualquer que seja o governante. Os governantes não gostam da advocacia, porque nós somos as pessoas que são lutadas, treinadas para fazer a diferença. Inclusive os autoritários. O Hitler mandou prender e queimar vários advogados que denunciavam o Holocausto. Mussolini mandou queimar os escritórios da advocacia que resistiam ao fascismo. O Napoleão queria cortar as nossas línguas. Figueiredo, o último general ditador, o sonho dele era colocar os advogados e advogadas do Maracanã e tocar fogo. Então, por isso que nós somos amados, respeitados, simultaneamente odiados.
E esse papel que exige de nós. Nós temos que fazer com que a advocacia não permita que o fascismo volte. A advocacia tem que compreender que a pessoa humana ela é fundamental. Daí a campanha da OAB muito clara de fique em casa. Porque ficar em casa é o gesto mais solidário que nós podemos ter hoje em dia. Não é você cuidar apenas da sua vida, é cuidar da vida da outra pessoa, dos seus amigos, das suas amigas, da sua família e, sobretudo, quebrando a corrente de contaminação. Isso é gesto solidário. E a OAB, por isso, está correto com suas posições, defendendo a vida, defendendo a pessoa humana, como sempre fez em 85 anos de história. E essa live, essa história que tem a OAB, serve para mostrar o que foi mostrado para Mussolini, o que foi mostrado para Hitler, o que foi mostrado para Figueiredo, o que precisa, o que deve ser respondido para quem pergunta para que serve a OAB, como recentemente foi perguntado. A resposta é essa. A resposta é essa união, de que o 1 mais 1 sempre é mais do que 2. Esse é o sentido da OAB, esse é o sentido que nós temos de defender a advocacia, defender a sociedade, defender o Estado Democrático de Direito. Então, essas lives, essa história que tem a OAB, que perdurará por vários anos em defesa da sociedade, em defesa da democracia, é a resposta para quem se incomoda com a participação, com o papel da OAB. Então, aqui, César, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a todos que fizeram a história, você representa aqui todos os ex-presidentes. Agradeço a todos que fizeram a OAB, aos colaboradores, aos que fazem atualmente a OAB, que estão honrando a nossa história de ordem, a história da OAB, a diretoria, aos conselheiros federais, a Caixa de Assistência, a ESA. Sempre eu digo, a OAB não é só o presidente, a OAB é plural, a OAB é um conjunto. Todos fazem a OAB e, principalmente, agradecer a advocacia. Como eu sempre disse, as diretorias passam pela OAB. A advocacia vai ser para sempre. E que os que virão no futuro, com certeza, eu rogo a Deus e peço que honrem a história de todos que deixaram, de todos que já fizeram sua história aqui na OAB. Muito obrigado, César. Quero parabenizar mais uma vez a OAB e sempre dizendo, somos a favor do isolamento social. Estamos aqui solidários aos familiares que perderam seus entes queridos por causa do coronavírus. Fique em casa, muita saúde a todos e parabéns à OAB Sergipe. Obrigado a todos e todas também que nos deixaram mensagens. Eu às vezes colocava os óculos, porque já não enxergo tão bem, mas é muito rápido os comentários, mas eu vi que vários amigos, várias amigas se manifestaram, todos reproduzindo o que nós temos. Nós temos muito orgulho de sermos sergipanos, de sermos sergipanos de nascença ou de acolhimento, de sermos advogados e advogadas que contribuíram, cada um com seu pequeno esforço, com sua pequena história, na construção desses 85 anos. Eu tenho muito orgulho, aliás, toda vez que eu escrevo um livro, eu faço a apresentação, começa com a frase sergipano de propriar, porque nós somos um todo que vai crescendo. Eu nasci em Propriá, aprendi com Propriá, aprendi com Aracaju, aprendi com advocacia, e nós somos o somatório de tudo isso, né? Por isso, aprendendo com nossos pais, né? Ontem foi o Dia das Mães, então nós somos um somatório consolidado de aprendizados do passado, que se fizeram em nós, e do que nós fazemos também para o futuro. O futuro hoje, eu vi vários jovens e várias jovens advogadas aqui se manifestando, o futuro depende de cada um de nós, mas compreendemos também, Inácio, que o pioneirismo, a juventude, a ousadia não está na idade das pessoas, ela está na ousadia que carregamos no nosso coração. E o coração da advocacia sempre foi ousado. Porque nós só vamos parar de pulsar quando a justiça passar a ser uma realidade não mais constante do dicionário. Enquanto a justiça for uma busca, uma utopia, nós somos exageradamente necessários. E nos fazemos necessários dia a dia, cada vez que nos deparamos com alguém que não é reconhecido seu direito, cada vez que nos deparamos com alguém que é humilhado, nós lutamos. E esse é bacana de ser advocacia e saber que nós aglutinamos isso numa casa, na casa da advocacia sergipana de Carvalho Neto, que dizia para nós, vou encerrar um pouco nessa linha, que o clima da advocacia não é o marasmo, o clima da advocacia é a luta.
E nós lutamos o tempo todo. Lutamos contra o coronavírus, lutamos com essa ideia de modernidade também é excludente. Lutamos para que a vida seja vivida por cada um e cada uma com a mesma plenitude e com a mesma igualdade. Então, obrigado, Sergipe, obrigado às advogadas sergipanas, os advogados sergipanos, por terem me dado a chance de presidir a seccional, de presidir nacionalmente a OAB e seguir firme, ainda com 35 anos de advogado, apaixonado pela advocacia, apaixonado pela minha profissão e mais apaixonado ainda e orgulhoso da OAB Sergipe. Parabéns, César. Nós aqui agradecemos a você e agradecemos a toda a advocacia e todos que fizeram história ao longo desses 85 anos. Muito obrigado, parabéns, OAB, saúde a todos.